noite. Então, abra sua Bíblia aí na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Nós vamos ler até o versículo de número 15, encerrando aí o capítulo 2 de Tito. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra de Deus: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Amém? Feche os teus olhos, vamos pedir a Deus que ilumine as nossas mentes e abra os nossos corações. Pai, diante da tua palavra nós nos colocamos nessa noite e pedimos agora que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para recebermos, Pai, a tua palavra. Pedimos, Pai, que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos para ouvir a tua voz. Que o Senhor nessa noite nos ajude, Pai, a compreendê-la e que ela possa gerar vida, gerar frutos na nossa vida espiritual e edificar-nos para a glória do nome de Cristo Jesus. Amém. Vocês estão me ouvindo bem aí? Amém? A graça divina é, sem sombra de dúvidas, o principal termo, a palavra-chave no Novo Testamento, principalmente nas epístolas do apóstolo Paulo. O teólogo J. Packer dizia que a única chave capaz de abrir o Novo Testamento é justamente a palavra graça. Mas a graça também está presente no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, para a trajetória do povo de Israel, nós encontramos a manifestação da graça divina, desde a libertação no Egito, a preservação do povo de Deus na jornada pelo deserto, nos momentos em que o povo de Deus se afastou, cometeu pecados como a idolatria, a graça divina ainda os alcançou, perdoando, chamando, e mais, a graça divina gerava no coração do povo, em momentos como o do exílio, esperança de que haveria um futuro melhor para o povo de Deus. E essa graça tão maravilhosa é sem dúvida a maior expressão de um Deus que é santo, para com uma humanidade pecadora e caída como nós. Em sua graça, em sua bondade infinita, em sua misericórdia, Deus se revela a nós. E aqui o texto bíblico está dizendo que a graça se revela a nós, ela se manifesta a nós. E é por intermédio desta graça que nós fomos transportados daquele reino das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho amado, Cristo Jesus. Portanto, a graça divina é um favor que nós não merecemos. É a plena bondade do doador em contraposição à indignidade do pecador. O apóstolo Paulo, logo aqui no início, no versículo 11, ele escreve que essa graça divina se manifestou. E eu quero destacar aqui essa palavra, porque lá no grego a palavra manifestar é epifânio, que traduzido ao pé da letra quer dizer revelar-se, tornar-se claramente conhecido. E lá no grego clássico essa palavra era utilizada para expressar a alvorada, ou seja, o nascer do sol. Aquele momento em que ainda tudo é escuridão e os primeiros raios de luz aparecem. É isso que ele está dizendo aqui. A graça divina se manifesta trazendo luz, trazendo clareza onde antes predominavam apenas as trevas. E essa graça maravilhosa é multiforme, portanto, ela se revela, ela se manifesta de diversas maneiras. E ela opera em nós, por meio do Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja transformar no nosso coração. E as bênçãos que nos são conferidas através dessa manifestação divina, da graça divina, são incontáveis. E aqui, com base nesse texto bíblico que nós acabamos de ler, eu quero compartilhar com os irmãos algumas dessas bênçãos, algumas dessas características da graça divina revelada e manifestada a nós, para edificação da sua vida espiritual nessa noite. E voltando aqui para o versículo 11, eu quero que você fique aí com a Bíblia aberta. Versículo de número 11, nós enxergamos aqui a bênção da salvação, e nós aprendemos que a graça divina traz salvação. O apóstolo Paulo diz: porquanto
a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Preste atenção nisso. Não existe pecado tão grande que a graça divina não possa perdoar. Não existe nenhum pecador tão miserável que, ao se arrepender com o coração quebrantado, de maneira sincera, e recorrer à presença de Deus, ele possa ser rejeitado pelo Senhor. Para a graça divina não existe nenhuma barreira, não há nada que possa impedi-la de alcançar um pecador. Ela não tem prazo de validade, ela não se importa se o pecador arrependido vai viver uma vida inteira pela frente servindo a Deus, ou se ele irá se arrepender faltando apenas alguns segundos para a sua morte. E nós encontramos uma comprovação disso quando nós olhamos para o relato da crucificação do nosso Senhor. Ao lado dele há um criminoso, um bandido que durante toda a sua vida cometeu crimes, mas que ali na cruz, segundos antes da sua morte, ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a graça divina responde assim para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha isso, você não precisa apresentar um currículo para a graça, não, ela é maravilhosa, ela é bendita, ela não escolhe também idade, não existe idade para que a graça alcance alguém, ela não olha a nacionalidade, a etnia, classe social, não, ela apenas alcança o pecador, ela apenas se manifesta ao pecador, trazendo salvação, Eu me lembro de uma história, que aconteceu numa igreja da Inglaterra, onde o pastor, no momento da ceia, observa ajoelhados ali, um ao lado do outro, um juiz e um ex-assaltante, um ex-criminoso, juntos, ajoelhados, recebendo a ceia do Senhor. E aí, após o culto, enquanto ele caminhava, aquele juiz se aproximou do pastor e disse: pastor, você viu quem estava ajoelhado ao meu lado? Pastor, sim, vi sim, eu não havia percebido que você tinha reparado. E aquele juiz havia condenado aquele criminoso anos antes. E aí aquele juiz olha para o pastor e diz: que milagre da graça, né? E aquele pastor concorda: sim, que graça maravilhosa, que alcança, que salva. E o juiz olha para o pastor e pergunta: mas o senhor está falando de quem? O pastor disse: desse criminoso, miserável, condenado. E aquele juiz olha para o pastor e fala assim: não, eu não estava falando dele não, pastor, eu estava falando de mim. Que graça maravilhosa. E o pastor falou: mas como assim? Falou: pastor, eu nasci numa família abençoada, fui educado, aprendi desde cedo a amar a Deus, sempre fui um bom moço, estudei nas melhores faculdades, fiz doutorado, estudei em Oxford, me tornei juiz. E olhando para esse assaltante, é fácil ver que ele reconhecia o quanto ele precisava de Deus. Ele sabia o quão pecador ele era. Mas eu, pastor, eu precisava de uma graça muito maior, para não confiar nas minhas próprias obras e nos meus méritos, para que eu fosse salvo. Que graça maravilhosa que me alcançou. Aleluia. Essa graça preciosa, salvadora, que não faz acepção de pessoas, um dia se manifestou a nós. Cada um de nós aqui conhecemos o nosso passado, os nossos pecados, e não há aqui ninguém que possa se justificar diante de Deus pelas suas obras, mas apenas reconhecer que somente pela graça nós fomos salvos. Aleluia. Graça salvadora, graça que nos alcançou. Perdidos no lamaçal do pecado, ela nos buscou e nos alcançou. Aleluia. Mas no versículo 12, o apóstolo Paulo traz uma segunda bênção da graça de Deus. Nós entendemos que a graça divina traz instrução. O versículo 12 diz assim: educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus, queridos, ela é pedagógica, ela nos educa. O apóstolo Paulo aqui discorre ao longo do versículo 12 sobre a maneira, a finalidade da instrução dessa graça. A primeira meta da graça é nos levar aqui no versículo 12 a renegar a impiedade e as nossas paixões mundanas. Ou seja, a graça nos ensina a fim de nos levar a renunciar, a repudiar os nossos próprios pecados. O Paul Washer, que é um pastor batista norte-americano,
Ele diz assim que a maior evidência de alguém que nasceu de novo é o repúdio, é o ódio contra o pecado. Sabemos que nós somos pecadores, sabemos que nós ainda pecaremos nessa terra, mas a graça divina, ela nos leva a abandonarmos os nossos pecados e a odiarmos os nossos pecados. A impiedade que tem sido a marca dessa geração faz o contrário, leva o homem a se afastar cada vez mais de Deus. Leva o homem a zombar de Deus, a não levar Deus em consideração. Mas prefere se entregar às suas paixões mundanas, se entregar às suas imoralidades, a uma vida de prazer, de injustiça e de miséria. Mas se nós não formos instruídos por essa graça, como o apóstolo Paulo nos orienta, nós também não seremos libertos dos nossos pecados. Champlin escreve no seu comentário bíblico do Novo Testamento que o caminho da fé é o caminho do repúdio ao mal, da transformação moral segundo a imagem de Cristo. E ele afirma que sem esses fatores não há evidência de uma salvação genuína na vida do cristão. Mas existe um segundo propósito da graça em nos educar, que é justamente nos levar a viver uma vida sensata, uma vida justa, uma vida piedosa, em um mundo marcado pela insensatez, em um mundo marcado pela injustiça, um mundo marcado pela impiedade. Então a graça nos transforma, por meio da instrução. Ela nos leva a enxergar aquilo que o homem natural, o insensato, não consegue enxergar, não é capaz de enxergar. O homem carnal, ele não é capaz de discernir, de compreender as coisas do Espírito Santo de Deus. E essa sensatez que o apóstolo Paulo fala, está relacionado com o domínio próprio que nós devemos ter, com o autocontrole, com o equilíbrio. O cristão recebe essa graça divina, a fim de aprender como viver uma vida que glorifica a Deus, uma vida que louva a Deus. E William Hendricks dizia que sensatez é fazer uso adequado dos desejos, dos nossos impulsos que não são pecaminosos, e vencer com eles os nossos desejos que são pecaminosos. O cristão vive nesse século, como o apóstolo Paulo diz aqui, mas ele não anda em conformidade com esse século. Ele não se conforma com esse século. Mas um terceiro aspecto aqui da graça é que ela é justiça. Ela nos educa para a justiça. Ou seja, ela imputa a nós que fomos salvos, que fomos alcançados por Deus, a justiça do próprio Cristo. Nós somos justificados por Cristo e recebemos a justiça dele em nós. Essa justiça maravilhosa que só pode ser vivida se nós estivermos nele, em Cristo Jesus. E quando a gente fala de sensatez, de domínio próprio, nós estamos falando de nós mesmos, né? Estou olhando para mim. Mas quando a gente fala de justiça, nós estamos olhando para o outro, para o próximo. Aliás, o Tiago Grulha diz assim, que se você não se importa quando você vê o seu inimigo sofrendo uma injustiça, você não ama a justiça e também não ama os seus inimigos. Viver uma vida justa é viver uma vida de amor ao próximo, de estender a mão, sem se importar se ele é judeu, se ele é samaritano, como na parábola de Jesus, sem se importar se ele é batista, se ele é presbiteriano, não se colocar acima do outro, mas entender que em Cristo, como diz a palavra de Deus lá em Gálatas 3:28, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem e mulher, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Mas além da sensatez e da injustiça, a graça também nos ensina a viver piedosamente, diz o versículo 12. E essa palavra ela aparece várias vezes nas epístolas pastorais do apóstolo Paulo. Se você depois tiver essa curiosidade de ler as cartas a Timóteo e a Tito, você vai ver que o apóstolo Paulo enfatiza a piedade na vida do servo de Deus. E o que é piedade? É viver uma vida correta, uma vida de reverência a Deus. Uma vida piedosa é uma vida de fervor, uma vida de busca, de devoção, de entrega na presença do Senhor. Portanto, a graça nos ensina, ela nos educa, ela nos instrui, ela nos toma pela mão como aquele pedagogo que ensina o menino no caminho que ele deve andar. Então, ela nos orienta a vivermos uma vida correta, uma vida de santidade na presença do nosso Deus. Em terceiro lugar, a terceira bênção da graça divina, versículo 13, nos diz que a graça nos traz esperança. Versículo 13, o apóstolo está dizendo, aguardando a bendita esperança. A graça traz esperança. Agora em novembro nós
Estamos aí vendo as campanhas do Novembro Azul, né? Novembro Azul. Em outubro, rosa, Novembro Azul. E no mês de setembro, nós tivemos o Setembro Amarelo, né? Não sei se você ouviu essa movimentação. Setembro Amarelo, que é levar as pessoas a refletirem a respeito do suicídio, né? A questão do suicídio tem se tornado tão comum, infelizmente, nos nossos dias. Pois bem, eu me lembro de um artigo que eu li, de um médico, de um doutor, brasileiro, inclusive, onde ele falava sobre a relação entre a depressão, o suicídio e a esperança. Eu achei muito interessante porque, geralmente, a gente associa pessoas com os desejos suicidas, né, à depressão, à enfermidade da depressão. Mas ele traz um estudo tão interessante, e ele apresenta pesquisas comprovando que o suicídio está mais relacionado à falta de esperança do que com a depressão em si. As pessoas que chegam a um grau de desesperança tão grande, não conseguem enxergar na vida saída, e aí acabam cometendo suicídio. Mas ele trabalhou essa questão em pacientes com desejos suicidas, e ele gerou, né, através do seu trabalho psiquiátrico, de novo neles, esperança. E os resultados foram muito bem sucedidos. O desejo de suicídio praticamente desaparecia na vida dessas pessoas. E é interessante que a graça, quando ela nos alcança, ela se manifesta, como diz o texto bíblico, em esperança. São raros os seres humanos que não se preocupam com a eternidade. Eu acho que todo mundo pensa. Por mais que seja ateu, né? Aliás, o filósofo Leandro Carnal, você deve já ter visto algum vídeo dele, né? Ele é um ateu, lógico, né? Como a maioria desses filósofos. E ele escreveu numa coluna no Estadão, certa vez, que ele não queria viver eternamente. Aliás, ele falava assim que ele queria morrer, porque uma vida eterna para ele seria algo insuportável. Viver eternamente para ele seria algo insuportável. E ele quer um dia morrer e findar. E eu me lembrei de um texto lá de Provérbios, capítulo 32, versículo 14, que comprova isso que ele está falando. Que diz assim que o ímpio, pela sua maldade, será lançado fora pelo Senhor, mas que o justo, até na sua morte, tem esperança. Que coisa gloriosa! O justo, até na sua morte, tem esperança. Pois bem, e aqui o versículo 13, ele nos ensina algo muito maior do que termos apenas esperança de vida eterna. Mas ele fala aqui que nós aguardamos uma bendita esperança que se manifestará na glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ou seja, a nossa maior esperança não está apenas na certeza de que nós viveremos eternamente, mas a nossa maior esperança está na promessa de que um dia nós estaremos com Jesus, com Cristo. Essa é a nossa maior esperança. E é interessante pensar, porque muita gente quer ir para o céu, porque lá é um lugar gostoso. Mas muita gente às vezes não para pensar que o céu só é gostoso porque Jesus está lá. Você gostaria de ir para o céu, mesmo que ele fosse com ruas de ouro, lindo como é, se Jesus não estivesse lá? Já parou para pensar isso? A nossa maior esperança de vida eterna é voltarmos para o lar, para encontrarmos com o nosso Deus. E aí vivermos com Ele eternamente. Como o Leandro Carnal pode não querer isso? Estar com Cristo eternamente, que esperança maravilhosa, que esperança bendita. E olha que interessante, nós que somos cristãos, que recebemos essa graça, nós já experimentamos um pouquinho disso aqui, né? É uma antessala desse gozo maravilhoso que nós desfrutaremos. Porque nós, em momentos de crise, em momentos de dificuldade, que todos nós enfrentamos, nós recebemos do Espírito Santo de Deus consolo, recebemos do Espírito Santo de Deus o abraço, a acolhida, e a convicção de que nós não estamos sozinhos, de que nós não estamos desamparados, mas que há um Deus que nos ama, que nos acolhe e que um dia nos levará para estar com Ele. E lá, naquele lugar, não mais choraremos, não mais teremos enfermidade, mas Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Todas as memórias de dor, de tristeza serão apagadas da nossa mente. E nós desfrutaremos da presença dEle, como nós enxergamos já, né, lá em Apocalipse, os anjos diante do trono declarando: Santo, Santo, Santo,
e nós o louvaremos de eternidade em eternidade. Como pode um homem viver sem esperança? Como é possível alguém tentar encontrar paz neste mundo? Como é possível alguém viver sem essa graça maravilhosa do Senhor? Que Ele nos ajude a vivermos firmes, a permanecermos inabaláveis nessa bendita esperança de que um dia o nosso Redentor virá e nos levará, nos arrebatará para estarmos com Ele durante toda a eternidade. Que o Senhor nos ajude, que essa graça continue se manifestando nos nossos corações. Versículo 14, o texto é muito rico. Versículo 14, nós encontramos também uma outra bênção da graça divina, da manifestação dessa graça. A parte A do versículo, nós vemos que a graça divina traz remissão. O texto diz assim, olha, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Presta atenção no que o apóstolo está dizendo aqui. E cada palavra que ele escreve tem um porquê, tem motivo dele escrever algumas palavrinhas que estão aí. Mas antes de mais nada, deixa eu dizer para você uma coisa. Cristo Jesus, sendo Deus, Criador, porque Ele é Criador. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Rei do Universo, Senhor de todas as coisas. Por um propósito eterno, um dia Ele decide tornar-se homem. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que Ele abriu mão da sua glória, esvaziou-se de si mesmo, e se fez servo, e se humilhou até a morte e morte de cruz. Isso é graça, isso é manifestação da graça do Senhor. E somente pela morte de Cristo na cruz, nós fomos então redimidos. Que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Por causa dessa entrega voluntária, nós fomos resgatados, redimidos. E nós somos redimidos do quê? Por quê e para quê? O Espiritismo diz assim, que para que você possa viver com Deus, voltar a estar com Deus, você precisa pagar os seus pecados. E como eles entendem isso? Eles entendem que você vai reencarnar, até que você um dia tenha pagado todos os seus pecados. E aí então você vai poder voltar para Deus. O Evangelho, no contexto bíblico, resgatar, tem também a ideia de pagamento, de libertação por meio de um pagamento de preço. A expressão se deu a si mesmo, aqui de Jesus, está se referindo exatamente a isso, alguém que se doa, que paga a conta. Ou seja, há uma expiação substitutiva. Jesus está substituindo na cruz a morte de alguém. E a gente sabe que a filosofia espírita não tem como, conferir com a Bíblia os ensinamentos da palavra de Deus, e então eles tentam lá por meio das boas obras, da caridade, melhorar, evoluir. Mas nós entendemos que não é por causa das boas obras que nós somos resgatados, redimidos. Não. Sabe por quê? Lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim, olha, havendo riscado a cédula que era contra nós, ou seja, a dívida, o boleto que era contra nós, nas suas ordenanças, de que alguma maneira nos era contrária, atirou de nós, cravando-a na cruz. Aleluia. Cristo pegou a minha dívida, a sua dívida, o meu pecado, o seu pecado. Sabe, como se alguém pegasse aqui hoje todos os seus boletos aqui, as suas contas aqui, levasse e pagasse tudo, e dissesse assim, agora você não deve mais nada. É isso que Cristo faz na cruz. Ele toma sobre si, como diz o profeta Isaías, as nossas enfermidades, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele. E pelas suas pisaduras, ou seja, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Aleluia. A obra de Cristo na cruz nos redimiu. Na cruz ele pagou o preço, ele comprou com o seu próprio sangue a nossa redenção. É por isso que toda vez que algumas doutrinas são lançadas,
que vem cochichar nos nossos ouvidos, que vem querer de alguma forma nos fazer desacreditar dessa obra, lembre-se que somente o sangue de Cristo Jesus é capaz de nos pagar os pecados. Somente pelo sangue de Jesus nós podemos ser resgatados. Aleluia. E tem mais. Aqui no versículo 14, nós entendemos que essa obra de Cristo, ela é perfeita, ela é completa, ela é plena, é satisfatória. Ele não nos redimiu de alguns pecados, não. A palavra de Deus diz aqui que Ele nos redimiu de toda iniquidade. Toda iniquidade. A obra de Cristo é completa. Ele te comprou na cruz, Ele te resgatou, Ele pagou o preço pela sua vida de maneira perfeita, completa, aleluia. E ainda no versículo 14, para encerrarmos, nós vemos que a graça divina traz também purificação. Parte B do versículo 14, diz que Cristo nos remiu de toda iniquidade e purificou, nos purificou para si mesmo, para ter um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ou seja, a mesma graça que nos salva, a mesma graça que nos redime, que nos instrui, que nos enche o coração de esperança, ela também nos purifica. Ela nos purifica. E a purificação, querido, é um processo que todo cristão que nasceu de novo, que foi regenerado, precisa experimentar, precisa passar. A ideia de purificação, ela está presente também lá no Antigo Testamento, associado principalmente à questão da santidade. Se você ler o livro de Levítico, você vai ver que Deus exigia purificação. Depois você pode ler lá como o sacerdote tinha que se banhar, a roupa tinha que estar limpa, tinha que estar tudo perfeito, purificado, para você chegar na presença de Deus. Ou seja, Deus santo escolhe um povo para que ele também seja santo, para que nós também sejamos santos. E aí, lá no profeta Malaquias, finalzinho do Antigo Testamento, há um relato muito interessante. O contexto é o seguinte: o povo de Deus está vivendo no pecado, na idolatria, o povo de Deus está apático às promessas de Deus. Os sacrifícios que estão sendo oferecidos lá, o texto diz que eles estão levando não mais o primogênito dos cordeiros, mas eles levam o cordeiro manco, que está com a perna quebrada, os cordeiros cegos. Os pães que estão servindo para o Senhor são pães sujos que sobram, estão colocando no altar do Senhor. E aí, diante desse quadro, Deus exorta o povo dele, Deus chama a atenção do seu povo, e no capítulo 3, ele diz assim: olha, virá o Messias, no versículo 1, o anjo do Senhor virá, e aí no versículo 2 ele faz a seguinte pergunta: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e a potássio dos lavandeiros. E aí no versículo 3, ele diz assim: assentar-se-á, preste atenção, guarde essa palavra, assentar-se-á, como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor justas ofertas. E quando eu li esse texto, eu me lembrei de uma certa história, de um homem, um curioso, que um dia resolveu conhecer um refinador de prata, e pediu para ele explicar o processo. E aí aquele ourives explica, o processo de refinar a prata, como isso funciona, e ele observa que aquele homem, durante todo o processo, fica sentado, e a fornalha ali, o fogo, e ele olhando. Ele fala: e você fica aí sentado o tempo todo? Ele diz: sim, eu preciso ficar sentado porque eu preciso manter os meus olhos fixos aqui, no processo da purificação. Todo ourives refina a prata sentado, com os olhos fixos na fornalha, porque se o processo ultrapassar a temperatura, ele perde a prata, A temperatura ideal é 2.500 graus Celsius para a separação da escória e da prata, então ele precisa estar atento. Se essa temperatura exceder ou não atingir, ele vai perder a prata. E aí, então aquele curioso se lembrou desse texto e falou: olha, faz sentido quando Deus fala que o Messias vai se assentar como derretedor da prata. E eu fico pensando que nesse processo de santificação que todos nós estamos passando, só há uma maneira de Deus nos purificar. Há um processo de purificação. E o processo é fogo, é fornalha.
A maneira como ele separa a prata da escória é aquecendo, 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 até que isso se separe. E é isso que o Senhor faz conosco. Mas não se preocupe, sabe por quê? Porque o nosso Senhor, Ele está sentado, Ele está olhando o processo, Ele está contemplando, Ele está acompanhando o processo. Ele nos manda para a fornalha, mas Ele não nos desampara nesse processo. Porque Ele tem um propósito. Ele tem um propósito de nos purificar, de nos santificar, de nos separar do pecado. E aí aquele curioso, antes de ir embora, faz uma última pergunta. Ele fala, entendi. Mas quando é que você sabe que o processo está completo? E aí aquele ourives responde, essa parte é simples. Quando eu olho a prata e vejo a minha imagem refletida nela, de maneira perfeita como espelho, é porque está pronto o processo. E eu fico pensando que esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Ele vai nos purificando, na fornalha, trabalhando, para que nós nos tornemos imagem dele. Aliás, esse é o propósito de Deus, não é? De nos transformar segundo a imagem do Filho. E é esse o grito de Davi, quando ele se dá conta da sua miséria e do seu pecado, no Salmo 51, e ele clama, a Bíblia diz que ele clama, ele grita a Deus, Senhor, me purifica, purifica-me do meu pecado, e lava-me, para que eu seja mais branco que a neve. Que a graça purificadora faça isso conosco também. Que ela nos limpe, que ela se manifeste em nós, purificando-nos, nos limpando, nos transformando, nos santificando, nesse processo de santificação que nós vivemos dia após dia. E eu quero terminar dizendo para você que todas essas bênçãos da graça divina, né, que nós encontramos aqui, estão disponíveis a nós. Mas o versículo 15, ele nos orienta a dizer. O apóstolo Paulo diz assim, diz essas coisas, exorta, repreende, ensina. Ou seja, nós não devemos reter para nós essas bênçãos, mas nós devemos ser agentes, proclamadores da graça divina para os que estão perdidos, senão nada disso faz sentido. O apóstolo Paulo, aliás, aqui, ele não está apenas oferecendo uma manifestação de graça para que a gente se torne moralmente melhor. O Espiritismo faz isso melhor. Transformar moralmente, fazer boas obras, são melhores. Mas a graça divina quer nos transformar, quer mudar nossa mente, para que nós sejamos agentes de uma missão que Deus nos confiou, e que Jesus comissionou lá em Mateus capítulo 28, dizendo, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o nosso propósito, viver uma vida que glorifica a Deus, uma vida que exalta a Deus, mas nós só vamos poder viver dessa forma, se nós nos submetermos a esse nome poderoso, e nos submetermos a essa obra gloriosa do Espírito Santo de Deus, porque é somente por meio do Espírito Santo de Deus que nós podemos ser transformados, ser renovados, receber essa esperança, ser redimidos, ser transformados, ser resgatados pelo Senhor. E em Cristo Jesus nós encontramos a manifestação maior, sublime da graça de Deus. Aleluia. Se nessa noite você que está aqui nesse lugar precisa de salvação, há uma boa notícia, porque a graça é salvadora. Se você nessa noite sente que precisa de instrução do Senhor, precisa de orientação divina para a sua vida, há uma boa notícia, a graça divina ela instrui, ela orienta. Se você está angustiado, preocupado, com o dia de amanhã, sem saber o que fazer, nessa noite a graça divina oferece esperança para você. Essa noite a graça divina quer te dizer que há um futuro melhor, mas não apenas aqui nessa vida. Aliás, se esperarmos em Cristo apenas nessa vida, como diz o apóstolo Paulo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas há uma graça que nos oferece esperança de vida eterna, uma vida com Cristo. Estando redimidos, seguros em Cristo, com a certeza da salvação, todos nós aqui continuamos dia após dia vivendo o processo da santificação. E o nosso desafio é sair nessa noite deste lugar
cheios da autoridade de Deus, proclamando essa graça aos perdidos, proclamando essa graça que está disponível a todo aquele que se achegar a Cristo, que se arrepender dos seus pecados, reconhecer os seus pecados e receber Cristo Jesus como seu Salvador. Aleluia. Vamos fazer isso? Vamos ser agentes proclamadores dessa graça? Vamos levar essa graça maravilhosa aos perdidos? Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar nessa noite. Vamos pedir ao Senhor que nos capacite a viver uma vida baseada nesses princípios da palavra, a recebermos essas bênçãos da graça e levar essas bênçãos da graça àqueles que necessitam também, que precisam ser alcançados. Senhor, nessa noite